Professor, para ancorar então essa nossa discussão sobre a Síria, a gente traz matéria do portal Russian Today, uma manchete ampla, né, para dar margem para a gente explorar todos os aspectos, e ela diz o seguinte, ó, por que a Síria caiu tão rápido e o que acontece depois? No domingo a gente assistiu então os rebeldes, né, anunciaram a tomada do poder na Síria apenas 10 dias depois de o país, né, ter enfrentado aquelas ondas de ataques violentos que a gente falou. Bashar al-Assad deixou o país e está agora em Moscou, onde tem um asilo humanitário, né, com a sua família. Já foi divulgada essa informação, confirmada pelo governo da Rússia. Professor, como é que você explica essa tomada relâmpago de poder na Síria? Bom, é uma tentativa de explicação. Na sexta-feira aqui nós fizemos uma análise baseada em informações de dois principais sites que eu confio, que eu me apoio, que é o Russia Today e que é o Spam TV, um da Rússia, outro do Irã. Se eu não me apoiar nestes canais da Ásia que estão do nosso lado na luta contra o imperialismo, eu não tenho outra fonte de informação. E mesmo que eu tivesse, por exemplo, uma fonte de informação direto no governo da Síria, que, claro, não tenho, se eu conseguisse ligar para alguém no governo, o que eles diriam para mim? Olha, está tudo perdido, nós já estamos arrumando a mala para ir embora. Evidentemente que jamais eles diriam isso para ninguém, né? Então a informação que nós tínhamos foi a informação que eu pude trabalhar, que o Ministério da Defesa usou uma tática militar absolutamente correta, que é a de recuo e avanço, recua e avanço. E isso é adotado em muitos tipos de exércitos no mundo que estão em conflito. Mas, na verdade, muitas coisas aconteceram que nós ainda vamos ter que apurar. É possível que generais não tenham cumprido ordens, que generais tenham se rendido sem lutar, é possível que generais tenham se corrompido, nós ainda não temos todas as informações, né? Desta vez, diferente daqueles 10 anos de guerra contra a Síria, e eu continuo com a opinião de que não houve uma guerra civil contra a Síria, dentro da Síria, não foi uma guerra entre sírios, mas uma guerra de fora para dentro. Eu não mudei de opinião, tem pessoas que estão dizendo, não, talvez tenha sido mesmo uma guerra. Claro que uma guerra de fora para dentro ganha a adesão de uma parte dos sírios, mas não, a Síria não se dividiu ao meio. E depois de 10 anos, o governo da Síria se consolidou e venceu a guerra, com a ajuda da Rússia e com a ajuda do Irã, com a ajuda do Iraque, com a ajuda do Líbano, chamado eixo da resistência, não é? Bom, agora, neste momento, estes terroristas não tiveram mais o apoio da Arábia Saudita. A Arábia Saudita saiu do apoio. Então, eles não tinham o apoio aéreo. E aí eu noticiei na sexta-feira que a Rússia e a Síria estavam bombardeando. Olha aí o terrorista aqui, é o tal do Al-Julani. Daqui a pouco vamos falar sobre ele. A Rússia, a aviação russa e a aviação síria estavam bombardeando os terroristas. Mas será que isso era de fato verdade? Nós noticiamos, segunda-feira passada, que 1.000 terroristas foram mortos, na terça mais 400, na quarta 200, etc. Mas são as informações que nos chegavam pelos canais russos e iranianos. Nós não temos como checar se isso foi fato, né? A verdade é que eles tomaram o poder, né? Então, Naama, eu vou terminar com a seguinte questão. Quem venceu esta guerra? Você então responde essa pergunta fazendo duas outras perguntas. Quem está feliz com esta vitória? Quem está comemorando a vitória? Israel está comemorando a vitória. Não só está comemorando a vitória, como invadiu mais um pedaço do território sírio, além daquele que ele já ocupa, chamadas colinas de Golã. Então eles ocuparam mais um trecho de território árabe, não é?
Então, a Turquia também está feliz com esta vitória e eles ocuparam mais um pedacinho da terra síria. E os Estados Unidos estão felizes? Estão felizes, mas com o pé atrás. Porque nem eles sabem o futuro da Síria na mão destes que são cortadores de cabeça. Lembram daqueles que cortavam cabeças de cristãos naqueles 10 anos de guerra contra a Síria? São esses mesmos que agora estão sendo repaginados. Então, essa é uma pequena introdução. Professor, agora vamos falar sobre esse líder dos rebeldes. Quem é esse Mohamed Adjulani? Quem é esse jovem, né? Aparência jovem, mas que está ali comemorando. A gente viu ele ontem adentrando nas instituições da Síria, nas imagens, e vibrando, comemorando, dizendo que a Síria agora está livre. Quem que é essa figura, professor? Esta figura é uma figura de 42 anos, jovem, mas ele lutou desde 2011, portanto, nós estamos falando de 13 anos atrás, então ele tinha mais ou menos já 30 anos, já não era tão jovem assim. Estava no Iraque, ele nasceu na Síria, ele estava no Iraque, e ele era do grupo vinculado à Al-Qaeda. A Al-Qaeda é aquele grupo terrorista do Osama Bin Laden, que surgiu lá no Afeganistão, já foi assassinado, né, pelos Estados Unidos, aquele que fez o atentado às Torres Gêmeas, e eles criaram uma espécie de internacional do terrorismo e criavam filiais da Al-Qaeda no mundo inteiro. Na Síria, eles criaram, quando ele veio para o Iraque, ele criou um grupo chamado Jabhat al-Nusra. Jabhat, em árabe, é Frente al-Nusra. Então, eles criaram esse grupo que é o braço da Al-Qaeda dentro da Síria, que liderou a guerra contra a Síria, que a mídia inteira chamava de guerra civil. Depois de 10 anos lutando na Guerra Civil, ele não era um dos líderes principais contra a Síria. Eles, então, fizeram aquele grupo chamado Daesh. Alguns usam a sigla ISIS em inglês, né? A pronúncia é ISIS. Islamic State of Iraq and Shams. Shams é Levante em árabe, né? A sigla em português é ISIL, né? Estado Islâmico do Levante. Levante é Palestina, Líbano, Jordânia e Iraque, esses 4 países, né? Que no dia já foi tudo uma coisa só, né? Hoje eles dividem em 4, que não tem Palestina hoje, chama-se Israel. Já foi uma coisa só. Aí ele foi mandado, criou o Al-Nusra, né? Aí ele achou melhor, então, mudar o nome do grupo, e eles chamam hoje de Tahrir al-Sham. Al-Sham. Então, é Organização pela Libertação do Levante, é a tradução. Ele repaginou, rebranding, que chama. Branding é marca, rebranding, então ele repaginou a marca. Ele não usa mais o turbante, ele aparou aquela barba maior, ele usa roupas mais ocidentais, já dá entrevista. Os Estados Unidos, até 2 meses atrás, fizeram um cartaz com a foto dele, né, como terrorista, dando reward, né, recompensa, vivo ou morto, 10 milhões de dólares. Então, os Estados Unidos, aqueles cartazes do faroeste, né, do Velho Oeste, procura-se. Aí, ele repaginou, né? Mas ele ainda tem uma barba acentuada, não usa mais o turbante. Então ele dá entrevista agora, ele diz que não é mais contra o Ocidente. Então ele se moderou para ser aceito pelo Ocidente. Então agora ele está dando entrevista para a CNN, a mesma CNN que um tempo atrás divulgava o cartaz dele de procurado por 10 milhões de dólares, agora ele é um líder aceito pelo Ocidente. Então a vida é assim, procurado, divulgado como terrorista, agora é líder, porque derrubou aquilo que a mídia do mundo inteiro chama de
um ditador sanguinário, eleito com 88% dos votos na última eleição, um líder popular. Aí você fala assim, não, mas tinha muita gente na rua comemorando. Sim, e os milhões que estão em casa com medo, chorando, rezando, e o êxodo, a população que vai fugir do país, igual fugiram da Ucrânia, igual fugiram da Albânia. Então vai ser um novo êxodo mundial, né? Este cidadão, quando eles perderam a guerra, eles se concentraram no noroeste do país, numa região chamada Idlib. É a região mais rica da Síria, onde tem petróleo. E ali também tem 2.000 soldados dos Estados Unidos, que conviviam com estes terroristas. Então, os Estados Unidos diz que combatem o terrorismo, mas dão guarida a esse grupo terrorista, né? Então, eles conviviam ali. E roubaram o petróleo sírio, exportavam este petróleo no mercado paralelo, e eles, então, viviam com este dinheiro que era roubado do povo sírio. E aí, no momento oportuno, aproveitando de uma certa fragilidade do Irã, o Irã está sob cerco, e uma fragilidade da Rússia, que vive uma guerra e não poderia sustentar uma segunda guerra, eles então, de repente, aparecem com esses armamentos, e aí fornecido por Israel e pelos Estados Unidos, e aproveitando de uma fragilidade de um exército sírio cansado de 10 anos de guerra, e provavelmente dividido e com corrupção instalada, eles então acabam tomando o poder. Felizmente, o presidente conseguiu sair do país e foi recebido, o próprio Putin garantiu aí o seu... ele está resguardado com a sua família em Moscou. Provavelmente vai liderar, né, um movimento aí de retomada do país, da Síria, da mão desses terroristas, né? Professor, agora o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nessa segunda-feira nos Estados Unidos para discutir, né, toda essa situação, a complexidade do que acontece na Síria. Essa reunião de emergência foi um pedido da Rússia, né? Veio a partir do governo da Rússia essa reunião. Você fala agora de discutir um plano de retomada. O que a gente pode esperar desse encontro do Conselho de Segurança da ONU hoje, a partir desse pedido do governo russo? A gente já falou que o Bashar al-Assad está lá em Moscou. Tem alguma expectativa diante desse contexto também, professor? Olha, veja só a manchete que está aqui na nossa... A crise na Síria reflete uma luta entre potências e interesses internacionais. Eu trouxe aqui para vocês uma anotação de uma pesquisa que eu fiz, muito simples, muito singela. O Oriente Médio, que a gente chama de Oriente Médio Árabe, envolve países da Península Arábica. Olha o terrorista aí, né? Ele está todo repaginado, né? Ele não usa mais o turbante, né? A Península Arábica, e envolve, que é a região da Mesopotâmia, né, o Golfo, e envolve o norte da África, que é chamado Maghreb. São 20 países árabes. Destes 20 países árabes, o grande país mesmo é o Egito. E o segundo país, que é emblemático, mas não é tão grande, é a Jordânia. É uma monarquia. O Egito é uma república. Esses dois países não jogam papel. Por quê? Porque reconhecem Israel. São subordinados aos Estados Unidos e estão a serviço aí do sionismo. Não estão nem aí para... Traíram os árabes. Estão a serviço do sionismo. Bom, os outros 18 países, tem 3 que jogam grande papel. Jogavam grande papel. O Iraque, a Líbia e a Síria. Estes 3 estão destruídos, ou estavam destruídos. E eu vou trazer as datas para vocês. 20 de março de 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque, destroem o Iraque,
3 anos depois, 30 de dezembro de 2006, assassinam o seu presidente Saddam Hussein. 19 de março de 2011, a OTAN bombardeia a Líbia do presidente Muammar Gaddafi. Era o maior IDH da África. No mesmo ano, 20 de outubro de 2011, o imperialismo assassina o presidente Muammar Gaddafi. E ontem, 8 de dezembro de 2024, o imperialismo, com apoio de Israel, com apoio da Turquia, derruba o presidente Bashar al-Assad, o mais anti-imperialista de todos os presidentes árabes, o mais apoiador da causa palestina, mas não consegue assassiná-lo. Ele consegue sair do país em segurança com sua família e está na Rússia. Então, 3 países destruídos e seus presidentes destituídos. Em 21 anos, eles desmontam o que tinha de mais avançado de combate ao imperialismo estadunidense no Oriente Médio, o que tinha de mais avançado no combate a Israel, ao sionismo. Então, aí, em perspectiva, que é isso que vai ser debatido no Conselho de Segurança, essa ingerência atende aos interesses de quem? Israel. O sionismo sai fortalecido desse processo. Então, Israel, nessa luta, enfraqueceu o Hezbollah, está tentando destruir o Hamas, derrubou o presidente da Síria, entregou o país para grupos jihadistas, takfiristas. Takfiristas é um termo usado entre os muçulmanos. Takfir são os caras que, fundamentalistas, esses que cortam a cabeça. Veja, cristãos, muçulmanos xiitas, eles são sunitas, curdos, e além dos curdos, já vou lembrar daqui a pouco, ateus, e tem mais uns grupos, os muçulmanos sufis. Essas pessoas são 70% da Síria, porque sunitas na Síria são só 30%. Então, todos esses conjuntos, esses restantes, vão ser perseguidos por esses caras, né? Então, vai ser uma ditadura sunita dos fundamentalistas, os takfiristas. Eles vão cortar cabeça daqueles que não comungam com seus pontos de vista. Mas eles já declararam, Israel é bem-vinda. Eles vão abrir uma embaixada de Israel em Damasco. E, evidentemente, vão perseguir outras embaixadas. Então, o Irã sai enfraquecido desse processo. O eixo, chamado eixo da resistência, Irã, Iraque, Síria, Líbano, esse eixo perdeu a Síria. Ficaram os outros 3? Ficaram, mas ficou o Líbano enfraquecido, o Iraque continua e o Irã enfraquecido, porque o Irã jogou tudo no fortalecimento da Síria e perdeu a Síria, né? O mundo multipolar sai enfraquecido, sai com uma fratura. O mundo não deixa de ser multipolar, mas não dá para dizer que a multipolaridade saiu fortalecida com um processo desse. Por quê? Isto beneficia os Estados Unidos, mas os próprios Estados Unidos estão preocupados com esse resultado, porque não sabe aonde isso vai parar, não é? Só Israel está feliz, porque eles não estão preocupados se isso aí vai virar uma guerra civil. Isso pode virar mesmo, porque tem setores da resistência ligados ao ex-presidente Bashar que poderão pegar em armas e enfrentar esses caras. E mesmo entre eles, tem grupos que eles vão brigar entre eles, né, por cargos, por etc, né? Então é um futuro desconhecido. Mas eu não estou pessimista e vamos ver aí o que essa reunião do Conselho pode nos apresentar. É isso. Não sei se você tem mais alguma questão.
Tem sim, professor. Eu queria falar um pouco do governo brasileiro também, que pediu uma solução Sim. pacífica e orientou para os cidadãos brasileiros a deixarem o país. É essa a orientação. O governo determinou também, professor, há pouco, agora nessa manhã, o esvaziamento da Embaixada do Brasil em Damasco para proteger o corpo diplomático. É essa a informação. Qual é a sua avaliação sobre a postura do governo brasileiro também diante desse conflito que acontece na Síria, professor? Olha, é uma posição correta. Eu não sei como eles sairão. O aeroporto de Damasco não tem nenhuma companhia aérea nesse momento que opera. Os meus planos para ir para lá, se tudo tivesse normal, seria por terra. A única vez que eu fui foi por terra, mas as estradas foram atacadas por Israel e elas estão praticamente intransitáveis. Então, talvez só pelo porto, né, a saída por mar, talvez pelo Mediterrâneo. Mas eu acho isso muito importante. Eu vi vídeos desses terroristas atacando com metralhadora carros que passavam nas ruas, aleatórios, eles mandam parar, não param, eles metralham os carros, né? Então, os cidadãos brasileiros que ficarem, eles estão correndo risco. Eu espero que saiam logo e é desconhecido o futuro ali, é um futuro de terror, né? Eles, especialmente se vocês são cristãos, o futuro ali é muito perigoso, né? Então, a melhor recomendação é sair o mais rápido possível, né? E o pior de tudo é, se não saiu ainda, eu não sei se conseguiriam sair nesse momento, né? Porque está tudo muito nebuloso, tudo muito perigoso e é lamentável, uma situação que nós gostaríamos que não tivesse chegado aquele que é um dos mais antigos países. Damasco é uma das mais antigas cidades do mundo, está entre as 10 mais antigas. É uma pena que tudo isso tenha acontecido.